Pronto. Comecemos então falando de outro aspecto do relacionamento com Deus, que é o relacionamento subjetivo, que pode ser resumido em uma só palavra, que é a ideia de coparticipação. Em seu livro, que não foi publicado, não foi traduzido em português, Orientações para a Comunhão Diária com Deus, Matthew Henry elaborou 3 sessões. Então, este livro é dividido em 3 sessões. Olha que interessante essas sessões. Como iniciar o dia com Deus, como passar o dia com Deus e como terminar o dia com Deus. Ele está falando de comunhão, o quê? Objetiva ou subjetiva? Fácil essa, né? Vocês podem responder? Como iniciar o dia com Deus, como passar o dia com Deus e como terminar o dia com Deus. Ele está falando sobre comunhão objetiva ou subjetiva? Acho que é subjetiva, né? É subjetiva. É a ideia da experiência. Nós estamos unidos em Deus por obra do Espírito Santo. Mas quando se trata da comunhão experiencial, cabe a nós nos valer dos meios que Ele nos dá para alimentarmos esta comunhão e para vivenciarmos diariamente esta comunhão. Então, pensando nesta comunhão subjetiva experiencial com Deus, Matthew Henry escreveu este livro. E ele fala sobre a comunhão com Deus que começa de manhã e vai até a noite. Ou seja, tal comunhão deveria ser mais do que apenas ter um período de reflexão pela manhã. Ela deveria ser um assunto para o dia todo. Dá para entender? Geralmente, nós já ficamos muito satisfeitos quando nós temos um momento de comunhão com Deus pela manhã, quando nós fazemos as nossas devocionais. E você fala, uau, o que eu faço não é para todos, não. São poucos cristãos que reservam tempo para ter uma vida de devocional no período matutino. Eu já sou um cristão nota 10. Mas Deus nos chama a termos comunhão experiencial com Ele a todo momento. Observe que este assunto, nós vamos ver isso de maneira mais clara, era muito comum entre os puritanos. Em nossa época, nós nos apegamos muito ao conhecimento apenas cognitivo da teologia e nos esquecemos da experiência de caminhar com Deus. Os puritanos sempre foram bons em unir as duas coisas, o conhecimento teológico, mas que levava à experiência, à comunhão diária com Deus. Então, Matthew Henry não era sendo um puritano, não era um destaque ao escrever a respeito deste assunto. 99% dos pastores puritanos estavam engajados em mostrar ao seu povo como viver uma vida de comunhão com Deus diariamente. Eu tenho um livro, e se vocês puderem comprar, se vocês quiserem ler, é um livro excelente, que é a Vida de Piedade, do Lewis Bailey. Eu não sei se o Petró tem aí. É a Vida de Piedade, do Lewis Bailey. Ela está ali, deixa eu ver. O senhor consegue, Heber? Ele está ali na parte devocional, está até com uma capinha plástica, por conta do tanto que eu uso ele. Ali embaixo, ali. Aqui, à esquerda. Isso. Essa de baixo, esse instante aí. Isso, essa daí, quando o senhor está apontando. Será que ele está aí? Eu mudei de novo. Ele está com é azul, ele está com uma capinha de plástico. É o único que está com. Não sei se ele. Depois eu acho para os irmãos, o reverendo isso está procurando. Não sei se ele. Se tiver, ele está ali, provavelmente. E ele tem vários
Melhor, tem várias orações para diversas situações do dia. Então, ele tem orações para ao acordar, ao almoçar, a tomar um remédio, ao ir para a cama, porque os puritanos tinham isso muito claro, que você deveria aproveitar todas as horas do dia para ter comunhão com Deus. Então, há várias meditações, há várias orações e há várias orientações para o desenvolvimento da vida de comunhão diária com Deus. Então, este assunto era muito falado entre os puritanos. A pergunta é, bem, mas é possível ter comunhão com Deus a todo momento? O que vocês acham? É possível? É? Como? Me expliquem aí, me ajudem. Tentem me dar um exemplo de como é possível ter comunhão diariamente com Deus. Eu Comunhão acho, experiencial. eu acho que a gente, cristão, né? A gente vê Deus em tudo. A gente percebe a presença dele. Quando a gente já acorda, a gente já sabe que é ele que nos faz acordar, né? Você vai trabalhar, você lembra que depende dele para você ir trabalhar, porque você, sem ele, nada disso seria possível. É impossível você não ver Deus o tempo inteiro e não sentir que ele que está ali, né, te ajudando, te orientando. E a nossa comunhão com Ele, pastor, é o nosso propósito, nossos pensamentos e nossas atitudes. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso. Mas veja, talvez nem todos concordem com os irmãos. Olha, eu acho que não é tão fácil ter comunhão com Deus, não, viu? A todo momento. E eu vou dar algumas razões que talvez algumas pessoas possam levantar. Observe. Como posso ter comunhão com Deus quando estou sentado dentro de uma sala de aula de uma universidade? Ou escolhendo mantimentos no supermercado? Talvez alguém chegue à conclusão: não posso parar e ter comunhão com Deus durante o dia. Eu sei que eu tenho comunhão com Ele no sentido objetivo, mas experiencialmente eu sou muito atarefado. Nem sempre eu estou com os meus pensamentos direcionados a Deus. Ainda que eu saiba que eu dependo dele para me mover, para respirar, para viver. Mas nem sempre eu estou consciente disso, porque eu sou tomado pelas minhas ocupações diárias, minhas ocupações do cotidiano. A verdadeira questão, no entanto, é... então eu devo ter mudado de lugar. Obrigado, Renan. A verdadeira questão é qual o principal impulso da minha mente e do meu coração. De fato, você não vai a todo segundo pensar em Deus. O ponto é anterior a isso. É qual o principal impulso da minha mente e do meu coração? E o que penso quando tenho tempo livre? O que faço quando entro no carro no fim da tarde, depois de um dia atarefado? Deu para entender? Irmãos, tentem caminhar comigo aqui. Quando você tem um dia muito agitado, né, vai ter momentos que você não vai estar pensando em Deus. E aí você se acalma, você tem aquele tempo de alívio. Você entra no seu carro, liga o carro. E aí o que você faz? O que você há de fazer naquele momento está relacionado ao impulso do seu coração. Dá para entender isso? Você vai fazer naquele momento aquilo que você já está inclinado habitualmente. Então, talvez, quando você sente aquele alívio, o seu impulso é ligar o rádio, escutar as notícias ou uma música e sentir aquele alívio. Ou talvez, no momento de calmaria, seja usufruído quando você chega em casa e tira os sapatos. E aí o que você faz? Você liga a TV,
coloca no programa e vegeta. Quando você faz isso, esse é o impulso do seu coração. Ele te direciona de forma espontânea àquilo que você ama. Eu não estou dizendo que é errado você fazer essas coisas. Mas o ideal é que eu, buscando comunhão diária com o Senhor, o meu impulso natural fosse: ufa, agora eu estou livre para ter um momento de oração com Deus. Estou livre para ter um momento em que eu vou me deleitar em sua presença. Mas dificilmente isso ocorre. Pastor, Sim? deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo quando você está, como um exemplo, fazendo uma compra no supermercado, ou está estudando, fazendo uma prova, coisas dessa forma, o fato de eu agir com retidão, de acordo com os ensinamentos, não é uma forma de comunhão também? Sim, a gente vai falar. O Arodi levantou essa bola, né? E nós vamos falar sobre isso, que uma das formas de você ter comunhão com Deus é por meio da obediência. Por meio da obediência. Nós vamos chegar lá. Mas eu quero tratar de algumas outras questões que têm a ver com a nossa responsabilidade em se utilizar de meios que Deus nos dá para que tenhamos comunhão e para que este impulso em direção a Ele seja habitual e espontâneo. Quais são esses meios? Primeiro, momento matutino de reflexão. Eu sei que aqui é muito discutido. Alguém pode dizer assim: pastor, sem chances, eu não tenho nenhum tempo, eu não tenho nenhum minuto para dedicar no período da manhã. Você não sabe como é a minha vida. Eu tenho um filho pequeno, a criança já chora, eu tenho que acordar, trocar a criança, depois eu vou para o trabalho, é uma correria, eu não tenho esse tempo. Né? E aí você lembra da máxima de Lutero, né? O Petró que gosta do Lutero, né? Estudou em seminário luterano, né, Petró? A máxima de Lutero é: hoje o meu dia vai estar muito ocupado, então eu vou acordar 1 hora antes para orar. Mas ele não negociava a oração. É lógico que a gente não pode nós não podemos ser levados a crer que Lutero fez isso todos os dias da vida dele, porque nós somos falhos. Somos falhos. E com certeza Lutero também era. Mas há alguns ensinos sobre reservar tempo para buscar a presença de Deus. E tirado desse livro, A Prática da Piedade, de Lewis Bailey, ele dá algumas diretrizes ao acordar. Primeiro, discipline sua mente ao deitar, para que ao levantar, Deus seja seu primeiro pensamento. Olha que interessante. Para que o seu primeiro impulso seja a busca da comunhão com Deus, você deve disciplinar a sua mente antes de dormir. Antes de dormir. Já é comprovado que se você dormir dizendo, a primeira coisa que eu acordar, eu vou fazer isso, quando você acorda, de fato, você é inclinado a fazê-lo. Mas no nosso tempo, na contemporaneidade, o que acontece? A primeira coisa que você faz ao acordar é pegar o celular. O celular se tornou a cafeína mental do indivíduo. É aquilo que o estimula, é ver as notícias, as mensagens recebidas, e é isso que faz com que ele saia da cama. Mas Lewis Bailey está dizendo: discipline a sua mente ao deitar, para que ao levantar, Deus seja o seu primeiro pensamento. Logo que acordar, mantenha bem fechada a porta do seu coração, para que nenhum pensamento terreno entre antes de Deus entrar. E quando ele está falando de pensamento terreno, não é necessariamente pensamentos pecaminosos. Mas pensamentos terrenos são aquelas preocupações diárias que você tem. São aqueles primeiros passos que você toma para organizar o seu dia. Ele está dizendo, no entanto, a prioridade matinal é o seu relacionamento, é a sua comunhão experiencial com Deus. Deixe que Ele tenha o primeiro lugar ali, à frente de
todas as suas demais tarefas. Então, a primeira coisa, discipline sua mente ao deitar, para que ao levantar Deus seja seu primeiro pensamento. Seja a sua primeira busca. Segundo, leia a Bíblia. Leia com entendimento, com meditação, buscando aplicar o ensino à sua vida. Um capítulo lido com calma e atenção alimentará e confortará a sua alma muito mais do que 5 ou mais capítulos lido às pressas. É melhor você ler pouco, meditar e absorver do que ler muito e não conseguir meditar naquilo que você leu. Terceiro, ore. Comece a cada dia com a palavra de Deus e com a oração. Entregue seu coração ao Senhor. Diga a Ele, minha alma te aguarda, ó Senhor, mais do que o vigia de manhã aguarda o amanhecer. Lembra do salmista? Sê misericordioso para comigo, ó Deus, abençoa-me e faça resplandecer o teu rosto sobre mim. Enche-me da tua misericórdia esta manhã, para que eu me alegre todos os dias da minha vida. O Jerry Bridge, ele diz que a oração intensa e planejada a sós com Deus pela manhã nos prepara para sussurrar orações rápidas e silenciosas com frequência tão necessária ao longo do dia. O que ele está dizendo é que algumas pessoas dizem assim, bem, eu não oro, eu não reservo um momento certo para eu orar, mas eu estou orando constantemente. Aquelas orações rápidas que estão relacionadas aos meus afazeres. Então, vou conversar com o meu chefe, com a minha chefe, eu já, rapidinho aqui, eu oro, a semelhança de Neemias, que orou quando o rei perguntou se estava tudo bem com ele, lá no capítulo 2 de Neemias. Veja, isso não está errado, mas o Jerry Bridges está dizendo que a oração intensa e planejada a sós com Deus pela manhã nos prepara para essas orações eventuais. Eu não posso substituir essas orações eventuais, ou melhor, eu não posso substituir a oração planejada por essas orações eventuais. Eu tenho que ter um momento de comunhão com Deus que irá iniciar o meu dia e que a partir desta oração as demais ocorram, essas orações eventuais, mas elas não podem, mas esta oração planejada a sós com Deus, no meu quarto, em secreto com o meu Senhor, não pode ser substituída por essas orações eventuais. Se você não encher seu coração com meditação a respeito de Deus, com sua palavra e oração, o mal virá. Lewis Bailey diz, Satanás tentará enchê-lo de preocupações mundanas ou desejos carnais, de modo que você ficará inepto para o serviço de Deus o dia todo. A vitória contra o pecado é conquistada nas primeiras horas do dia. Logo, deleite-se pela manhã na comunhão com Deus e os maus pensamentos não se atreverão a entrar em sua mente. Meus irmãos, talvez isso soe aos seus ouvidos de forma muito simples, mas nós estamos precisando resgatar o simples, porque nós veremos mais à frente que a nossa comunhão com os nossos irmãos é fraca, porque a nossa comunhão com Deus também o é. Porque nós deixamos que as preocupações terrenas tome o lugar que pertence a Deus em nossos corações. Portanto, o alicerce da nossa comunhão experiencial com Deus é o momento de reflexão matutino. Observe, vamos ler alguns textos que estão aí no slide, a começar pelo Salmo 5, versículo 3. Salmo 5, versículo 3. E para adiantar, eu vou pedir aqui para o senhor José Maria abrir lá no Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1. O Petró vai ler Salmo 130, versículo 6. Eu vou ler Salmo 5 e 3,
Senhor José Maria, Salmo 63 e 1, Petró, Salmo 130, versículo 6. E Marcos eu também vou ler, porque eu gosto desse nome. Salmo 5, versículo... Posso ler também. Oi? Não entendi, Deise. Se quiser, eu posso ler um também. Ah, Deise, então eu vou pedir para você ler o Marcos, tá bom? Vou te dar essa honra aí. É Marcos? 1, versículo 35. Tá. Ok, eu vou ler aqui o Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha que lindo isso. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Olha a imagem de Deus ouvindo a voz do seu servo logo pela manhã, logo que ele acorda. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, a ideia da espera diária na providência de Deus. Salmo 63, versículo 1. Pode ler, senhor José. Aclamai a Deus toda a terra. É o Salmo 63, 63? Ah, 66, ok. 63. 63. Isso. 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Como terra árida, exausta, sem água. Muito bem. A expressão aqui, eu te busco ansiosamente, é de madrugada. Uhum. É que o tradutor também interpretou. A ideia é, quem acorda de madrugada para buscar o Senhor porque está ansioso. Então, ele usou a expressão ansiosamente eu te busco. Mas, literalmente, significa de madrugada. Ó Deus, tu és meu Deus forte, de madrugada, logo pela manhã, logo nas primeiras horas do dia, eu te busco, porque a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Salmo 130, versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Muito bem, claro também, não é o texto, não? Deise, agora Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado, alta madrugada saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem de madrugada saiu, foi para um lugar deserto e ali orava? Jesus. E Jesus. nós também temos que, né? Jesus. Meus irmãos, se Jesus fazia isso, por que nós achamos que não precisamos fazê-lo? Então veja, não é só uma dica assim simples. Olha, eu sugiro que vocês orem. Não. Os puritanos enfatizavam a busca por Deus logo pela manhã, mas o faziam não é por um simples costume, mas era uma prática alicerçada nas Escrituras. Buscar a Deus logo pela manhã irá pautar a nossa vida de comunhão diária com Ele. Caminhemos. Nosso dia inteiro deve transcorrer em devoção a Ele, na dependência dEle, deleitando-nos em Sua companhia, em sua companhia e em uma atitude de fazer todo o necessário para agradá-lo. Vamos ler estas referências? Salmo 25, versículo 5. Salmo 25, versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me,
pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero o quê? Todo o dia. Todo o dia. Gênesis 5, versículo 22 ao 24, você tem a história de Enoque. Enoque foi conhecido e se tornou famoso no texto sagrado por andar com Deus. A ideia de comunhão. Hebreus capítulo 11, versículo 5, repete essa ideia de que Enoque andou com Deus e já não era, né? Não foi encontrado pela morte. Observe, andar com Deus significa uma comunhão contínua com Ele. É viver uma vida que lhe é agradável. Lembra de Deus dizendo a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, versículo 1. Ele não diz assim, ser perfeito para andar na minha presença. Mas à medida que você anda comigo, à medida que você tem comunhão diária comigo, eu vou te moldando, eu vou te santificando, eu vou trabalhando, forjando o seu caráter. Andar com Deus também significa desfrutar de sua comunhão o dia todo, de encontrar deleite nele. Salmo 63, versículo 1 ao 3, né? A gente já leu o primeiro versículo, mas é muito importante que leiamos os demais, pelo menos os 3 primeiros. Salmo 63, 1 ao 3 diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. A tua graça é melhor que a vida. Olha a ideia de deleite aqui. A ideia de alegria em Deus. Então, andar com Deus nos lembra de comunhão contínua, de fazer o que lhe é agradável, mas nos lembra também de desfrute, de deleite em sua comunhão. O Jerry Bridges afirma: a maioria de nós não experimenta a comunhão contínua e o correspondente deleite em Deus de que a Bíblia fala. Pior ainda, nem sequer ansiamos por isso. Contentamos-nos em usar entre aspas, Deus em buscar sua ajuda em nosso trabalho, no estudo, no casamento e sim, até no nosso ministério. O que ele está dizendo é, nós só nos voltamos a Deus nas horas do dia para que ele nos ajude com alguma situação do trabalho, do relacionamento familiar e no caso dos pastores e também de outros irmãos que têm outros ministérios, né, com as suas tarefas a serem desenvolvidas. Mas ele está dizendo, é muito mais perigoso o fato de que nós não ansiamos, nem sequer nos incomodamos com isso. Achamos que a comunhão com Deus pode ser limitada apenas naquelas buscas eventuais por conta da nossa fragilidade e da nossa finitude. Olha, eu não consigo fazer isso sozinho, então vou me voltar a Deus. É errado fazer isso? Não, é certo. Mas nós devemos buscá-lo a fim também de nos deleitarmos nele. Pelo fato de essas serem necessidades legítimas, com certeza necessitamos do auxílio de Deus em todas elas. Mas Deus se agrada quando encontramos nosso deleite somente nele. Imagine você que é pai. Seu filho, a todo momento, demonstra dependência em você e você o ama. E você se deleita nisso, você fica feliz. Então, tudo que ele vai fazer, ele pede a sua ajuda. E você não se irrita. Você gosta disso, você se sente importante, né, nessa relação. Mas imagine ele se aproximando de você, senta ao seu lado e você pergunta, o que foi, filho? O que você precisa agora? E ele diz, não, pai, eu só quero ficar do seu lado. Veja,
nós temos que ter esses dois momentos com Deus, de expressarmos a nossa dependência dele e pedir ajuda, mas há aqueles momentos que a gente tem que nós devemos nos voltar a ele e simplesmente dizer: eu só quero me deleitar na tua presença. Eu quero me satisfazer em ti. Dá para entender até aqui, meus irmãos? Faz sentido? Como praticamos a comunhão com Deus ao longo do dia? Então, nós já vimos que nós devemos começar voltando a nossa mente, o nosso coração a Deus, por meio da oração, meditação, leitura da palavra. Isso vai pautar o nosso dia. Nós vimos que devemos buscar caminhar com Ele. Isso significa viver uma vida santa. Isso significa também se deleitar em sua presença. Se a reflexão matutina é o alicerce dessa comunhão, a meditação nas Escrituras e a oração são sua estrutura. Agora eu detalho mais como você pode meditar nas Escrituras e orar, não somente naquele tempo que você reservou de manhã, mas diariamente. Porque a pergunta que nos está levando a esta reflexão é: eu não consigo ter comunhão com Deus a todo momento. E nós vimos que o ponto é: qual é o seu impulso? Quando você tem um momento livre, o que você faz? Memorização. Uma prática esquecida na igreja. Eu lembro de uma situação, eu não lembro se foi numa reunião de presbitério, mas era uma reunião que tinha alguns pastores, e tinha um pastor lá que ele era bom de piada, era impressionante. Você sentava ao lado dele, ele contava uma piada, uma anedota, uma história, sempre bem-humorado. E tinha um outro pastor que tinha vários versículos decorados na Bíblia, memorizados. E quando ele pregava, ele citava capítulos inteiros. E uma vez esse pastor brincalhão, na hora do almoço, chegou nele e falou assim: rapaz, que memória prodigiosa, não? Como que você faz para decorar tantos versículos bíblicos assim? O pastor respondeu: o tempo que você gasta para decorar piadas, eu uso para decorar a palavra. Foi um coice, né? Não precisava tanto, mas é uma realidade. Nós não memorizamos as Escrituras porque não sabemos administrar bem o nosso tempo. Mas memorizar para quê? Simplesmente para repetir? Não, se for para isso, né, não é a ideia. Ele era formado em uma outra área, mas ele acabou sendo conhecido na área de pedagogia, o Feynman. Ele tem 5 passos para você aprender e explicar tudo, né? Você encontra isso na internet. É bem interessante. E algo que eu não sabia é que o Feynman ele veio ao Brasil. Lógico, isso daí em meados dos anos 50, 60. E ele chegou à conclusão de que o brasileiro decorava conceitos, mas não aprendia. E a Academia Brasileira de Ciência ficou muito irritada com essa afirmação dele, porque foi parar num jornal de grande circulação da época. E ele foi questionado em um outro momento que ele estava dando uma palestra aqui no Brasil. Aí ele pegou e falou assim: não, eu vou provar isso, mas no final da minha palestra. Aí ele fez uma pergunta para os alunos, para os intelectuais brasileiros na época, e os brasileiros todos responderam a pergunta. Ele continuou, mudou de assunto, continuou a palestra. Ao final, ele fez outra pergunta. Os brasileiros não souberam responder. Mas a pergunta que ele estava fazendo agora pela segunda vez era a primeira que ele fez. Era a mesma que ele havia feito, só que ele mudou. E o brasileiro tinha decorado responder aquela pergunta daquele jeito. Quando mudou um pouquinho, eles já se perderam. E aí ele faz uma crítica
que foi levado à Europa, tal, que o brasileiro era muito bom em decorar, mas não aprendia. Então, o ponto não é decorar por decorar. E por que eu tenho que memorizar, então, pastor? Veja, toda vez que pudermos escolher em que pensar, escolheremos pensar na palavra de Deus. Como assim? Vai estar aquele momento que você estará numa situação frenética, ok? Né? Então, vou pensar aqui na Zoraide, que a professora corre para um lado e resolve aqui, escreve aqui, tal, frenético. Aí tem aquele momento lá que ela senta, aquele alívio. Se ela decorou algum versículo, ela vai ter no que meditar naquele momento. Deu para entender? Então, você está usando a memorização para pautar a sua meditação em momentos em que você pode escolher no que pensar. Porque ali sentada, naquele momento de descanso, ela pode pensar em várias coisas. Ela pode pensar no que ela vai cozinhar para o Arodi, né, para as meninas. Ela pode pensar em várias coisas. Mas se ela memorizou um versículo bíblico, ela pode parar naquele instante, nem que seja 5 minutos, e meditar nele. Então, a memorização, ela nos serve de instrumento para a meditação. Não é apenas para, ou melhor, né, que apenas, né, não é para repetir como papagaio, mas é para ter em seu alforje ferramentas para você usar em momentos em que você pode se utilizar delas, né? Dessas ferramentas, desses instrumentos, dessas armas. Meditação. Você memoriza para meditar. Comece lendo ou ouvindo, diz William Bridge, um pastor puritano. Comece lendo ou ouvindo a palavra. Prossiga meditando. Termine em oração. Ler sem meditar é improdutivo. Meditar sem ler é lesivo. Meditar e ler sem orar, em ambos, é deixar de ser abençoado. Ele está nos chamando a desenvolver um processo de ler as Escrituras ou ouvi-la. A ideia de ouvir é porque talvez no culto familiar alguém lesse para você, mas hoje nós temos o Spotify ou outro aplicativo que você pode colocar um texto. Mas não é só ouvir, não é só ler, é meditar naquilo que você leu e naquilo que ouviu. E naquilo que você meditou, você transforma em oração. Isto é um modo de você desenvolver comunhão experiencial, prática diária com Deus. E óbvio que ler, meditar e orar está atrelado também à memorização. Né? Se você leu um texto, um versículo, anotou um versículo no papelzinho, colocou no bolso, toda vez que você teve tempo, você vai e volta para aquele texto, tenta memorizar. Ao final do dia, você nem vai precisar ler, consultar o papelzinho, você vai, de cabeça, memorizar num tempo ideal, ou melhor, vai meditar naquilo que você memorizou e orar também por aquilo. Oração. Seja qual for a reação a um trecho particular das Escrituras que se aplique a nós em determinado instante, isso deve, ou deveria, né, se tornar objeto de meditação imediata junto com a nossa oração. Você leu, memorizou, e determinado trecho daquilo que você leu e memorizou fez sentido para a sua vida, ganhou guarida no seu coração, você deve meditar, ruminar e transformar aquilo em oração. Isso é um modo de desenvolver comunhão com Deus. Me volto de novo ao Jerry Bridges, né? Ele conta que certa vez ele estava memorizando o texto de Filipenses 3:10, que diz assim, eu vou ler aqui na tradução NA, Nova Almeida atualizada, né?
O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. É o que Paulo está dizendo. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Olha como o Jerry Bridges orou. Senhor, eu não consigo me identificar com esse desejo de Paulo. Olha que interessante, é uma oração de confissão. Ao ler o texto, ele falou, eu não consigo ter esse desejo de Paulo. Eu não consigo me identificar com esse desejo. Mas eu gostaria de que isso acontecesse em mim. Aí ele termina este episódio dizendo, no decorrer dos anos, Deus atendeu a essa oração pouco a pouco. Bonito isso, não? Uma oração de confissão feita a partir de um desprendimento do ego é uma oração de confissão que se torna uma oração de adoração. Quando você se dá conta de quem você é, do quão pecador você é, você começa confessando e termina adorando. E é o que ele faz. Senhor, eu não consigo me identificar com esse desejo de Paulo em te conhecer, em sofrer, tomar parte do seu sofrimento, mas eu gostaria. E Deus respondeu a sua oração. Eu tenho essa experiência também de tudo aquilo que eu pedi para que o Senhor desenvolvesse em meu coração, eu tenho visto resposta. Amar mais a Cristo, amar mais os meus irmãos. Isto não parte de mim. Parte da vida que está em Cristo Jesus e que me é transmitida à medida que eu me utilizo dos meios que Ele me dá. E um deles aqui, ao qual estou me referindo, é a oração. John Owen, pastor puritano, conhecido como o príncipe dos puritanos por conta da sua altíssima produção teológica, afirmou: ore ao meditar. Abrace conscientemente com o seu coração todo vislumbre de luz e verdade que vier à sua mente. Agradeça a Deus e ore sobre tudo que causar impacto forte em você. Meditou? Algo causou impacto forte? Ore por aquilo. Transforme em oração. Agora veja, à medida que nós vamos desenvolvendo esta comunhão com Deus, Deus compartilha mais da sua vida conosco. Mas nós compartilhamos com Deus também. Deus é inteiramente autossuficiente e completo em si mesmo. Ele não precisa de nada. Na mitologia grega, os deuses do Olimpo dependiam das orações dos seus fiéis. E à medida que eles não as tinham, eles definhavam. O Deus verdadeiro não depende das orações dos fiéis. Ele é autossuficiente. Ele é completo em si mesmo. Embora não necessite de nada, ele nos conferiu o privilégio de compartilharmos com ele. Compartilhar o quê? Eu vou dar uma dica. Primeiro, Apocalipse 4, versículos 6 ao 9. Apocalipse 4, versículos 6 ao 9. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Este ser vivente, né, esses seres viventes representam toda a criação. A ideia do semelhante ao leão, os animais selváticos, semelhante ao novilho, aqueles animais que são domesticados. O terceiro tem rosto de homem, a humanidade.
semelhante à águia, aos animais alados. É uma representação de toda a criação. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que eles estão fazendo? O que a criação faz? A criação louva, a criação adora. Agora observe o versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Observaram aqui a ideia de dar honra e ações de graças, não no sentido de que Deus não tem e depende deles para ter. Mas a ideia de dar aqui é de oferecer como um ato de adoração, um reconhecimento de quem Deus é. Ou seja, viver uma vida de comunhão com Deus é compartilhar com Ele a nossa adoração, o nosso reconhecimento de quem Ele é e do que Ele faz. Podemos lhe dar adoração e ação de graças, adorando-o pelo que Ele é, agradecendo-lhe por tudo que Ele tem feito por nós. Nós estamos compartilhando com Deus. Outra coisa que podemos dar ao Senhor é o nosso amor. Aquilo que o Haroldo disse, o Sérgio Marcos também. Outra coisa que podemos dar ao Senhor é o nosso amor. E como nós damos o nosso amor a Deus? Como nós expressamos o nosso amor a Ele? João, capítulo 14, versículo 15. João 14, versículo 15. Se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. Temos aqui a resposta para a pergunta? Como eu ofereço o meu amor a Deus? Através da obediência. Da obediência aos seus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. No mesmo capítulo, no versículo 23, observe. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha a ideia aqui de comunhão. Comunhão experiencial. Eu compartilho o meu amor com Deus por meio da obediência e isso reforça a minha caminhada com Ele. A minha comunhão diária com Ele. Jerry Bridges, em seu livro sobre comunhão, comunidade verdadeira, declara: nossa ênfase hoje está em fazer coisas para Deus ou em crer nas doutrinas certas relacionadas a Ele. Mas poucos crentes se dão ao trabalho de buscar a comunhão com Deus apenas para desfrutar dele e adorá-lo. Ele não está dizendo que está errado, não, irmãos, o fato de fazer as coisas para Deus e buscar a doutrina certa. O que ele está criticando é o esquecimento a respeito de vivermos uma vida de comunhão com Ele e nos deleitarmos nisso. Os puritanos, como eu já disse, souberam somar essas coisas. Eles tinham uma preocupação com a doutrina certa, a ortodoxia, mas também eles tinham uma preocupação com a vida correta, a ortopraxia. Hoje nós vemos um grande interesse por teologia, principalmente reformada, mas pouco interesse em se deleitar em comunhão com Deus. Ah, pastor, eu não tenho certeza disso não. Tá bom. Reunião de oração. É a reunião mais frequentada das nossas igrejas, não é? Vocês já sabem a resposta. Vocês já sabem a resposta. Agora diz, olha, nós vamos trazer aqui um teólogo bom.
doutor, pós-doutorado em divindade, a igreja enche. E não estou dizendo que não tem que encher, não. Ok, vamos ouvir a palavra de Deus, que alegria por isso. Mas nós deveríamos ter a mesma alegria em buscarmos a Deus em oração. A semelhança das igrejas coreanas, né, que até hoje permanecem com o costume de às 5 horas da manhã estarem reunidas nos seus espaços de culto, nos seus espaços culticos, para orarem. Tem aquela história do reverendo Hernandes que foi levado para pregar lá na Coreia e falou assim, pastor, o senhor vai pregar aqui, ele tinha acho que 2 oportunidades de pregar, e ele falou assim, você vai pregar aqui no culto matutino. Aí ele falou que disse que ficou até chateado, falou, mas puxa vida, vamos me colocar logo no culto que tem umas 3, 4 pessoas. Não, é o que é o culto mais frequentado. Ele tinha um referencial aqui do Brasil. Chegamos ao final. Esse aspecto vertical da comunhão, de forma objetiva e subjetiva, ou seja, união e coparticipação com Deus, propicia o alicerce e o padrão para o aspecto horizontal da comunhão, que é a comunhão entre os crentes. Dá para entender isso? Se você quer vivenciar uma comunhão verdadeira com seu irmão, primeiro você deve investir em comunhão com Deus. É como você colocar aquelas camisas sociais. Se você errar o primeiro botão, meu caro, você errou todos. Vai ter que tirar e refazer. O primeiro relacionamento que você tem que acertar, mediante a graça, é com o seu Senhor. Eu não preciso me esforçar aqui para convencê-los. Todos nós sabemos que as pessoas mais fáceis de nós termos comunhão são as mais piedosas. É ou não é? Eu não vejo gente piedosa arrumando confusão, querendo sair da igreja, bater no pastor. Não que já fui ameaçado, né? Não, eu já fui, mas não aqui. Mas veja, eu não vejo gente piedosa arrumando confusão na igreja, brigando, fofocando. O segredo para nós termos uma comunhão saudável uns com os outros é começarmos tendo comunhão real com Deus. Esse aspecto vertical da comunhão, união e coparticipação com Deus propicia o alicerce e o padrão para o aspecto horizontal, que é a comunhão entre os crentes. Eu termino com esta frase, ou melhor, com esta citação. Um relacionamento comunitário entre crentes pressupõe o relacionamento vivo com Deus. E, na verdade, depende dele. Onde não há união vital com Cristo, não pode haver partilha da vida comum que os crentes têm nele. Do mesmo modo, se os crentes devem compartilhar uns com os outros em comunhão, precisam primeiro ter algo para compartilhar, algo obtido apenas por meio da comunhão com Deus. Deu para entender? Um relacionamento comunitário entre crentes pressupõe um relacionamento vivo com Deus. E, na verdade, o relacionamento dos crentes depende do relacionamento com Deus. Depende primeiro do relacionamento objetivo, que é a união em Cristo. Onde não há união vital com Cristo, não pode haver partilha da vida comum que os crentes têm nele. Ou seja, se você não for eleito e estiver frequentando os cultos, você pode tomar cafezinho com o crente, você pode passear com o crente, você pode conversar horas com o crente, mas você não tem comunhão com ele. Porque a comunhão verdadeira se dá se dá apenas na união mística com Cristo. Então, veja, eu usei esse exemplo, vou usar de novo.
Tá? Eu tenho um irmão lá em Angola. E eu nem sei quem é esse irmão, mas ele é meu irmão, porque ele está em Cristo, ele é um eleito do Senhor. Eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com ele? Sim, um relacionamento objetivo, porque nós estamos juntos em Cristo. Eu posso dizer que eu tenho um relacionamento subjetivo, experiencial com ele? Não, porque eu ainda não o conheci. Mas eu estou unido a ele. Se eu conhecê-lo, esse relacionamento vai se dar na experiência, mas porque, primeiramente, eu já estou unido a ele em Cristo. Então, o que ele está dizendo nessa primeira parte? Onde não há união vital com Cristo, não pode haver partilha da vida comum que os crentes têm nele. Então, o nosso relacionamento uns com os outros depende do nosso relacionamento vital, da nossa união vital com Cristo. Do mesmo modo, agora vamos para a questão subjetiva e experiencial. Se os crentes devem compartilhar uns com os outros em comunhão, precisam primeiro ter algo para compartilhar. Eu dependo de Deus para ter comunhão com o reverendo Wilson, com o Petró, de forma objetiva. Eu dependo de Deus para ter um relacionamento experiencial com eles, de forma subjetiva também. Porque o que nós compartilhamos uns com os outros não são gostos comuns, afinidades quaisquer, mas o fato de nós estarmos sendo alimentados pela seiva, pela vida que há em Cristo Jesus. Essa cooperação orgânica, né? Esse relacionamento orgânico. Então, meus irmãos, se nossa comunhão uns com os outros é fraca, é porque nossa comunhão com Deus é deficiente. Nós não necessitamos de mais programações sociais, cafezinho, etc. Nós necessitamos de resolver a nossa vida com Deus. Nós necessitamos de buscar comunhão experiencial com o Senhor. Eu termino por aqui e eu faço com a máxima de sempre, né? Alguém tem algo para compartilhar, alguma dúvida? Gostaria de compartilhar conosco algum insight que você pode ter tido no decorrer deste estudo? Posso falar? Pode falar, Zoraide. Desculpa. Acabo participando de mais do que sem querer, mas é porque a gente fica pensando, né? Mas nós temos uma tendência perigosa de também, quando a gente